Era madrugada de uma terça-feira abafada quando Lucas, um jovem professor de literatura que havia trocado recentemente o interior pelo ritmo frenético da capital, acordou com uma exaustão inexplicável. Não era o cansaço comum de quem vira à noite corrigindo redações ou preparando aulas. Era um peso denso, quase palpável, que começava na nuca, descia pelos ombros e se instalava no peito como se quisesse lembrá-lo de algo esquecido. Ele tentou ignorar aquela sensação. Levantou-se e foi direto para a cozinha em busca de café bem forte, acreditando que a cafeína expulsaria o torpor. Entretanto, a cada gole sentia as pálpebras ainda mais pesadas, como se o líquido escuro, em vez de despertar, chamasse seu corpo a permanecer num estado entre o sono e a vigília. Enquanto o dia clareava pelas frestas da persiana, Lucas percebeu que sua mente repetia uma frase de maneira insistente. Ouça o incomum, pois nele habita o aviso. Não fazia ideia de onde viera aquela sentença, mas ela ecoava como campanários distantes nos corredores de sua consciência. O relógio marcava 6 horas, quando ele finalmente decidiu caminhar até a sacada do pequeno apartamento, na esperança de que o ar da manhã lhe trouxesse alívio. Observou a cidade ganhar cor, ônibus enchendo as avenidas, vendedores abrindo suas bancas, trabalhadores apressados desviando de poças deixadas pela chuva da noite anterior. O contraste entre o movimento lá embaixo e a inércia dentro de si o intrigava. Aos 27 anos, sempre fora enérgico, adepto de corridas matinais e pedaladas pelo parque. Mas agora, só de imaginar calçar o tênis, sentia-se como se tivesse percorrido uma maratona inteira. Esse esgotamento não era físico, tampouco emocional. Era, de algum modo, o chamado silencioso de algo maior que ele ainda não compreendia. Lembrou-se então de um sermão que ouvira anos antes, pregado por um missionário itinerante de sotaque suave. O pregador contava que, em ocasiões específicas, o Criador falava por meio de sinais pouco convencionais, uma alegria súbita, um sonho recorrente, ou mesmo um cansaço fora do comum. Quando o ordinário falha em captar nossa atenção, dizia o missionário, o extraordinário se apresenta nos detalhes que ignoramos. Na época, Lucas achara a ideia poética, mas distante. Agora, entretanto, aquela lembrança parecia ganhar corpo, como se o passado estendesse a mão para conduzi-lo a uma compreensão urgente. Na tentativa de racionalizar, abriu a Bíblia, que mantinha na estante não por hábito, mas por memória afetiva dos avós, e caiu em uma passagem dos Salmos que falava sobre a alma cansada encontrar refúgio. As palavras soaram tão atuais quanto o noticiário que murmurava na televisão da vizinha. Era como se o texto antigo fosse escrito para aquele exato instante, denunciando que o desgaste de Lucas tinha origem mais profunda que noites mal dormidas ou aulas extenuantes. A leitura trouxe alívio provisório, mas a frase "ouça o incomum" continuava a pulsar. Enquanto se preparava para sair, atrasado para uma reunião com a coordenação da escola, Lucas sentiu uma leve tontura e por instinto apoiou-se no batente da porta. Nessa fração de segundo, clareou-lhe a lembrança de um aluno que, na semana anterior, escrevera uma redação sobre os sinais silenciosos da fé, após assistir a um vídeo antigo de Billy Graham. Na redação, o estudante relatava sua convicção de que, às vezes, Deus nos sacode ao nos fazer parar. Para Lucas, a ideia agora deixava de ser mero tema escolar e ganhava vida própria. Talvez aquele cansaço fosse, na verdade, um empurrão divino exigindo que ele ajustasse o rumo antes que o relógio da existência adiantasse demais. Ele respirou fundo, cancelou a reunião pelo aplicativo do celular com uma justificativa sucinta. Problema de saúde inesperado. E sentou-se à mesa da sala com um caderno em branco. Decidiu anotar tudo o que passava pela mente. As frases que se repetiam, as memórias disparadas pelo esgotamento, os medos que borbulhavam quando pensava em mudança. Logo, percebeu que não escrevia apenas uma lista de sintomas,
mas traçava um mapa interno de dores acumuladas. A distância da família ainda morando no interior, a solidão de um apartamento minúsculo compartilhado apenas com as pilhas de livros, a falta de tempo para cultivar qualquer relacionamento além das paredes da escola. Cada palavra parecia soltar o nó apertado do peito. E, à medida que escrevia, a exaustão transformava-se em clareza, dolorosa, porém necessária. Às 9 horas, quando o bairro já se enchia de buzinas e conversas altas, Lucas sentiu pela primeira vez uma centelha de energia genuína. Não era força muscular, mas coragem de confrontar decisões adiadas. Recordou-se de Marta, sua tia, enfermeira em uma clínica de cuidados paliativos que sempre insistia: quando o corpo fala, o espírito já gritou antes. Talvez, pensou ele, fosse hora de ouvir ambos. Levantou-se, pegou o telefone e marcou uma consulta com um clínico para aquela tarde, não tanto por suspeitar de doença, mas para descartar qualquer causa física que encobrisse o que achava ser um chamado espiritual. Ao desligar, percebeu que, durante todo esse processo, não abrira sequer uma rede social, algo raro para alguém que mantinha atualizações constantes sobre literatura no perfil profissional. Nesse lapso digital, sentiu alívio, como se o silêncio das notificações revelasse uma melodia discreta que sempre estivera ali, escondida pelo excesso de informação. Entendeu que talvez o primeiro passo fosse justamente desacelerar da velocidade que a cidade exigia, criar espaço para ouvir o sussurro por trás do cansaço. Ainda restava tempo antes da consulta, então decidiu caminhar até uma praça próxima, levando apenas o caderno e uma garrafa de água. No trajeto, reparou em detalhes antes imperceptíveis: o cheiro agridoce das amendoeiras floridas, o canto desafinado de um senhor que tocava violão na calçada, o riso espontâneo de 2 crianças disputando quem alcançava o balanço mais alto. Tudo parecia convidá-lo a desacelerar, como se o universo inteiro conspirasse para que ele prestasse atenção a cada microexperiência do presente. A exaustão não sumira, mas agora funcionava como âncora, impedindo-o de correr e forçando-o a contemplar. Quando enfim se sentou num banco de madeira sob a sombra de uma tilha, Lucas fechou os olhos e respirou, contando até 7, número que, sem saber ao certo porquê, lhe trouxe senso de plenitude. Entre uma inspiração e outra, lembrou-se de Jó, personagem bíblico cuja história lhe fora contada pela avó nas noites chuvosas da infância. Jó perdera tudo, mas encontrara, no meio do sofrimento, um conhecimento profundo sobre si e sobre Deus. Lucas não estava vivendo tragédias daquele porte, mas compreendeu que seu cansaço era um convite semelhante. Olhar para dentro, rever prioridades, reordenar afetos. Ali, naquele banco simples, tomou uma decisão que lhe pareceu ousada: pedir licença de 2 semanas na escola para se dedicar a um retiro espiritual num mosteiro beneditino nas montanhas vizinhas, onde não haveria Wi-Fi nem compromissos externos. Abriu o caderno e escreveu a primeira linha do que considerava seu novo capítulo. Hoje começo a escutar o incomum e deixo que ele me conduza. Ao terminar a frase, sentiu um arrepio que não era de frio. Era a confirmação íntima de que, por trás dos cansaços estranhos, o Senhor ainda falava e que, enfim, ele escolhera não ignorar. Lucas retornou ao apartamento no início da tarde, após a consulta médica descartar qualquer problema fisiológico grave. O médico, um clínico experiente que lembrava mais um contador de histórias do que um profissional das ciências, limitou-se a recomendar exames de rotina e descanso. Mais importante, sugeriu algo que Lucas ainda não ouvira de nenhum profissional. Talvez seu corpo esteja pedindo silêncio, professor. Silêncio também é prescrição. A frase aparentemente simples reverberou forte, confirmando o que ele já intuía desde o amanhecer. Ao cruzar a porta de casa, encontrou o corredor banhado pela luz dourada que vinha da janela oeste.
Era como se o próprio ambiente o acolhesse na decisão recém-tomada de pausar a vida veloz. A primeira providência foi compor um e-mail respeitoso à direção da escola, solicitando as 2 semanas de afastamento. Justificou-se com franqueza. Necessito tempo para recompor minhas energias e reavaliar meus propósitos, a fim de retornar mais inteiro aos alunos. Curiosamente, não sentiu culpa, algo raro para um profissional dedicado. Mais um alívio quase infantil, semelhante ao fechar de um livro pesado após horas de leitura intensa. Enquanto aguardava a resposta, abriu o armário em busca de uma mala antiga que herdara do avô ferroviário. Dentro dela, ainda havia etiquetas de viagens longínquas e poeira de estações esquecidas, perfeito símbolo da jornada que pretendia empreender. Antes de começar a arrumar roupas, decidiu esvaziar a mochila do dia a dia. Cadernos, marcadores de texto, o estojo com canetas coloridas que usava para corrigir provas, a agenda repleta de anotações quase ilegíveis. De todos os itens, apenas o caderno iniciado pela manhã permaneceu à parte, companheiro indispensável daquela travessia interior. Separou também um pequeno exemplar dos Diários de Etty Hillesum, presente de uma antiga aluna apaixonada por memórias de guerra, pois lembrava-se de como a autora encontrara sentido em meio ao caos, por meio de uma espiritualidade sincera. Imaginou que, no mosteiro, as palavras de Etty poderiam dialogar com as próprias. Enquanto selecionava roupas simples, 2 camisetas de algodão, um moletom grosso para as noites frias da montanha, calças confortáveis e um par de botas resistentes, o celular vibrou. Era a resposta da direção. Licença concedida, votos de pronta recuperação. Lucas sorriu, sentindo um misto de gratidão e responsabilidade. Agora não havia mais desculpas para adiar o mergulho no silêncio. Guardou o aparelho na gaveta mais alta do criado mudo, determinado a limitar seu uso às situações estritamente necessárias. Com a mala semiaberta sobre a cama, pegou o violão que repousava em um canto há meses. As cordas estavam frouxas, mas ainda assim dedilhou um acorde simples, recordando as canções que aprendera na juventude. A música preenchia o quarto de maneira suave, como se afinasse não apenas o instrumento, mas também sua alma. Prometeu a si mesmo levar o violão. Quem sabe, pensou, poderia oferecer cânticos nas horas vagas do retiro, mesmo com talento modesto. O som era a ponte entre mundos, e naquele momento, qualquer ponte era bem-vinda. Foi então que o interfone tocou. Era Dona Elvira, vizinha do andar abaixo, com sua costumeira gentileza de viúva italiana, que mantinha a tradição de presentear todos com quitutes. Subiu trazendo um prato de biscoitos de polvilho ainda quentes e um recado singelo. Senti que você precisava de algo doce. Lucas, surpreso pela coincidência, convidou-a a entrar. Enquanto tomavam chá, contou-lhe com discrição sobre o cansaço incomum e a decisão de viajar. Dona Elvira escutou com olhos úmidos e respondeu com sotaque carregado. Quando? O corpo avisa, meu filho, a gente obedece. Passei por isso antes de perder meu marido. Não ignore. A frase vindo dela soou como confirmação adicional e trouxe paz ao coração do professor. Despediram-se e Lucas, energizado pela breve visita, continuou a arrumação. Ao fechar o zíper da mala, percebeu que embalava mais que objetos. Carregava a decisão corajosa de abrir mão de certezas. Olhou o relógio. Ainda restavam algumas horas até o ônibus noturno que o levaria à pequena cidade próxima ao mosteiro. Resolveu então caminhar novamente. Desta vez até a antiga livraria do bairro, onde costumava garimpar edições usadas. Não queria comprar nada. Desejava apenas respirar o perfume de papel envelhecido e despedir-se de um cotidiano que, por ora, ficaria suspenso. Ao empurrar a porta de madeira da livraria, o sino pendurado tilintou com nostalgia. O proprietário, seu Mário, saudou-o pelo nome. Lucas percorreu os corredores estreitos repletos de lombadas coloridas, detendo-se diante da seção de espiritualidade.
Folheou um pequeno volume de poemas místicos persas e outro de reflexões japonesas sobre a impermanência. Não levou livro algum. Levou, isso sim, a certeza de que nos dias seguintes a leitura seria feita no silêncio das pedras antigas do mosteiro e na vastidão de si mesmo. Quando retornou ao apartamento, o crepúsculo tingia o céu de laranja profundo. Sentou-se na varanda com o caderno e descreveu cada detalhe daquela tarde, como se quisesse preservar a memória antes de atravessar um portal. Narrou o som das páginas viradas na livraria, o cheiro de chá na cozinha de Dona Elvira, a sensação da mala concluída. À medida que escrevia, o cansaço transformava-se novamente. Agora não mais em clareza, mas em expectativa serena. Era como se a exaustão cumprisse seu propósito, pará-lo para reposicioná-lo. Minutos depois, os alto-falantes do prédio anunciaram que o elevador ficaria em manutenção a partir da manhã seguinte. Lucas agradeceu em silêncio por não ter adiado a partida. Aparente banalidade que lhe lembrava como cada engrenagem da vida podia cooperar quando alguém dizia sim ao chamado interior. Conferiu novamente a passagem de ônibus, imprimiu o bilhete para evitar depender do celular e deixou tudo sobre a mesa da sala, ao lado do violão e do caderno. Enquanto a noite caía, ouviu cantos de pássaros que raramente notava. Talvez sempre estivessem ali, mas o ruído habitual da rotina os encobria. Reconheceu então que era exatamente isso que buscava. A revelação dos sons encobertos, dos significados sussurrados que ganham força quando o barulho cessa. Fechou os olhos e, por um instante, sentiu-se parte do coro invisível que celebrava o simples ato de estar vivo. Pouco antes de sair, escreveu uma pequena nota e colou na porta do apartamento. Em caso de urgência, ligar para minha tia Marta. Além de precaução, era um lembrete simbólico de que ninguém atravessa desertos interiores sem uma rede de afeto. Pegou a mala, vestiu o moletom mesmo sem frio, como abraço antecipado das montanhas, e trancou a porta. O corredor parecia mais longo do que nunca, iluminado por lâmpadas amarelas que criavam sombras dançantes. Cada passo ressoava nos azulejos, compondo uma melodia de despedida. Já na calçada, chamou um carro por aplicativo. O motorista, rapaz falante, tentou puxar conversa sobre futebol, mas Lucas limitou-se a sorrir, respondendo com monossílabos, gentis. Preferiu contemplar o desfile de luzes e edifícios pela janela, internalizando a certeza de que o que importava agora não era o destino, mas a disposição de escutar o que o cansaço revelava. Quando o veículo parou na rodoviária, agradeceu, pagou e caminhou até a plataforma onde o ônibus azul escuro aguardava. Acomodou-se na poltrona, colocou o violão no bagageiro superior e manteve o caderno no colo como se fosse bússola. Enquanto o motor roncava e o ônibus deixava a cidade para trás, Lucas abriu o livro de Etty Hillesum e leu uma frase sublinhada pela antiga aluna. Há um poço muito profundo dentro de mim, e Deus está nesse poço. Fechou o volume, encostou a cabeça na janela e finalmente permitiu-se adormecer, confiando que, mesmo nos sonhos, continuaria ouvindo o incomum. Antes que o próximo capítulo comece, que tal fazer parte desta caminhada? Inscreva-se agora no canal para não perder os próximos passos dessa jornada de escuta e descoberta. Deixe nos comentários qual foi o sinal mais inesperado que já te fez parar e refletir. Quero muito ler a sua história. O sol ainda não havia nascido quando o ônibus serpenteava a estrada de asfalto que, aos poucos, se transformava em pista simples ladeada por pinheiros robustos. Lucas despertou com o balanço suave do veículo e percebeu, pelo vidro embaçado, que o horizonte começava a tingir-se de um azul acinzentado, prenúncio da alvorada. Sentiu no corpo o eco da exaustão, mas agora esse peso se parecia mais com uma manta que convidava à introspecção do que com a âncora que o imobilizara no apartamento. Como se atendendo a uma orquestra silenciosa, os demais passageiros mantinham-se mergulhados em cochilos
enquanto o motorista ouvia um rádio de volume baixo que tocava canções antigas de viola. A certa altura, o ônibus parou numa pequena lanchonete de beira de estrada. Telhado de zinco, fachada pintada em verde claro já descascado, aroma forte de café coando em filtros de pano. Lucas desceu, alongou as costas e sentiu o ar fresco da montanha invadir seus pulmões. Pediu um pão de queijo fumegante e, enquanto devorava o lanche, reparou em um cartaz na parede. Silêncio também fala. Sorriu do sincrônico lembrete. Parecia que o universo fazia questão de repetir a lição nos lugares mais improváveis. Pagou a conta, agradeceu à atendente de sorriso tímido e voltou ao ônibus com a convicção de que cada detalhe daquela viagem era parte de um roteiro maior. Quando enfim chegaram ao vilarejo ao sopé da serra, as primeiras casas exibiam jardins minúsculos de hortênsias azuis. Um portão de madeira simples marcava a entrada da estação rodoviária, nada mais que um galpão com bancos de madeira. Ali, um monge de hábito cinza claro esperava, segurando uma placa onde se lia Retiro Beneditino, Recepção. Chamava-se Irmão Ângelo, e ao ver Lucas aproximar-se, inclinou a cabeça num cumprimento afável. Seja bem-vindo à pausa que procuras, disse, num tom que revelava décadas de prática no ofício do acolhimento. Sem perguntas invasivas, perguntou apenas se Lucas precisava de ajuda com a mala e indicou a Kombi branca que os levaria até o mosteiro. Estrada de terra que subia a montanha era ladeada por campos de lavanda balançando leves no vento. Lucas, sentado ao lado da janela, recostou-se, absorvendo a paisagem como quem lê poesia. A cada curva, surgia um novo cenário. Ora um riacho, cintilante, ora rochas cobertas de musgo, ora um pequeno curral onde cabritos magros pastavam em silêncio. Vez ou outra, Irmão Ângelo apontava para um ponto específico. Ali costumamos colher o mel silvestre, mas dizia pouco, como se quisesse ensinar que a contemplação vale mais do que a narrativa. Chegaram ao mosteiro pouco antes das 8 horas. Construído em pedra cinzenta, com linhas simples e torres baixas, ele se encaixava na encosta como se sempre tivesse pertencido àquela paisagem. O portão principal, reforçado com ferragens antigas, estava entreaberto, e o som discreto de sinos ecoava pelo pátio central, onde uma fonte jorrava água cristalina. Lucas atravessou o arco de entrada e sentiu imediatamente uma mudança no ritmo do próprio corpo, como se o coração encontrasse um compasso mais lento, alinhado ao canto leve dos pássaros que circundavam o claustro. Foi conduzido à hospedaria dos visitantes, um prédio anexo ao claustro principal, onde recebeu um quarto simples, cama de madeira, mesa rústica, cadeira de palha e uma pequena janela com vista para o vale. Sobre a mesa repousavam um terço, de contas de madeira clara e um livreto com horários da liturgia. Um bilhete manuscrito assinado pelo abade Dom Rafael dava boas-vindas e lembrava: o silêncio não é ausência de som, mas presença de Deus. Lucas respirou fundo e soube que aquele seria o lema daqueles próximos 14 dias. Antes do almoço comunitário, houve a primeira oração da manhã, Laudes, celebrada numa capela lateral iluminada apenas por velas. O canto gregoriano, entoado pelos monges em uníssono, parecia abrir passagens secretas na alma de Lucas. Não compreendia o latim, mas entendia o que se passava dentro de si. Uma emoção profunda, mistura de gratidão e assombro, que lhe fez marejar os olhos. Naquele canto antigo, encontrou eco para o próprio cansaço. Notas que subiam vagarosas, sustentando-se no ar como se quisessem provar que a lentidão pode ser sublime. Após a oração, os visitantes foram conduzidos ao refeitório. As mesas, de madeira maciça, estavam dispostas em U, e em cada lugar havia um prato de barro, uma colher e um copo de vidro grosso. A refeição iniciou em silêncio, quebrado apenas pela leitura de um capítulo de A Regra de São Bento, feito por um monge. Lucas ouviu palavras sobre humildade, equilíbrio e trabalho manual.
Ao provar a sopa de legumes, percebeu que o sabor simples guardava complexidade. Tempero na medida, legumes no ponto exato. Uma metáfora perfeita para a proposta do mosteiro. Pensou, onde a simplicidade revela sutilezas ocultas. Terminada a refeição, houve um breve período chamado lectio, dedicado à leitura pessoal. Lucas retirou-se para um banco sob uma figueira centenária. Abriu o caderno e começou a registrar impressões. Escreveu sobre o canto gregoriano que parecia carregar séculos de orações, sobre o gosto da sopa que lembrava almoços na casa, da avó, e principalmente sobre como o cansaço se deslocava dentro de si. Já não era dor surda, mas mensageiro que apontava direções. Lucas fechou o caderno quando o sino das atividades manuais soou pela primeira vez. Cada visitante deveria escolher um ofício durante o retiro, e ele se inscreveu na horta, atraído pelo cheiro terroso que subia dos canteiros recém-regados. Ali, ao lado de Frei Tomás, um monge de olhar risonho e barba grisalha, aprendeu a semear cenouras e a podar ramos secos de alecrim. As mãos, habituadas ao giz e às folhas de prova, agora mergulhavam na terra fria, descobrindo um tipo de cansaço revigorante. O suor que escorre da testa, mas devolve a paz à mente. Frei Tomás falava pouco, quase nada. Mas, quando falava, era para contar histórias escondidas em folhas de couve ou nos sulcos da enxada. Disse que cada raiz conhece o tempo certo de romper a superfície e que querer apressar a colheita é desperdiçar o sabor. Lucas guardou a metáfora. Haveria, também em sua vida, um tempo próprio para cada fruto, e forçar passos queimaria aromas que ainda não amadureceram. À tarde, durante a hora nona, o sol desenhava Los angos de luz no claustro. Lucas sentiu a exaustão diminuir, substituída por uma quietude que lembrava a infância. Aquela sensação depois de correr e cair na grama, olhando nuvens que viram navios. No intervalo entre as orações, leu mais Et Hilesum e encontrou o trecho em que ela dizia ser possível criar espaços de silêncio, mesmo em meio ao caos da guerra. Ali, entre paredes de pedra, Lucas entendeu que se treinava para levar o mosteiro consigo, onde quer que fosse. No terceiro dia de retiro, o professor acordou antes do sino do despertar. Sentou-se junto à janela ainda escura e escutou o vento conversar com as árvores. A frase "ouça o incomum" voltava, mas já não soava como cobrança, agora era convite. Resolveu escrever uma carta para si mesmo, guardá-la no envelope e abri-la apenas ao fim das 2 semanas. Escreveu sobre receios, medo de não voltar à mesma rotina, medo de voltar exatamente igual. Escreveu também sobre desejos, dedicar mais tempo aos alunos como pessoas, retomar o violão como ponte, visitar a família no interior com frequência. Ao selar a carta, sentiu o peso de responsabilidade. Prometer a si mesmo exige coragem. Uma tarde de nuvens pesadas envolveu o mosteiro, quando a chuva desabou em cortinas densas, tamborilando nos telhados de ardósia e espalhando perfume de terra molhada pelos claustros. O clarão dos relâmpagos fazia tremular os vitrais, projetando retalhos coloridos sobre o piso de pedra polida, como se mãos invisíveis folheassem lentamente um livro iluminado. Os monges, habituados a ler sinais no ciclo das estações, recolheram-se ao scriptorium, uma sala longa, aquecida pelo fogo de uma lareira baixa, onde repousavam estantes robustas e mesas salpicadas de manchas de tinta, testemunhas, silenciosas de décadas de cópias devocionais. Lucas, convidado a dividir aquele refúgio, entrou descalço para não perturbar o silêncio denso que pairava entre pergaminhos e penas de ganso. O ar cheirava a cera, couro e papel antigo, uma alquimia que transportava a imaginação para séculos remotos. Frei Pascoal, responsável pela restauração de manuscritos, ergueu o olhar sobre as lentes redondas que ampliavam seus olhos e demonstrou, com um aceno contido, que havia lugar ao lado. Uma mesa coberta por um único folho rasgado, beirando a desintegração.
A paciência é a cola do tempo, sussurrou o monge, oferecendo o pincel finíssimo e cola vegetal, como quem confia a um aprendiz um relicário frágil. Lucas aceitou o desafio com reverência. Cada toque do pincel precisava ser tão leve que a fibra do pergaminho quase não o percebesse, mas firme o bastante para devolver coesão às letras ameaçadas de desaparecer. Enquanto trabalhava, podia ouvir o tinir ritmado do estilete de Frei Pascoal aparando arestas, a respiração compassada dos monges ao redor, o estalar da lenha consumida pelo fogo. O mundo exterior, buzinas, aplicativos, prazos, deixava de existir, substituído por um universo microscópico, onde uma sílaba medieval possuía importância cósmica. Em determinado momento, Frei Pascoal quebrou o silêncio para contar a origem daquele manuscrito. Era um conjunto de meditações, compostas por uma camponesa anônima no século XIV, encontrada numa arca enterrada sob ruínas de uma capela. Estas palavras sobreviveram a peste, guerras e incêndios, disse o monge, mas ainda podem sucumbir ao descuido. A revelação calou fundo em Lucas. Viu naquelas páginas corroídas um espelho de histórias humanas que, se não forem revisitadas, dissolvem-se na pressa do cotidiano. Quando a tempestade alcançou seu auge, trovões estremeceram o scriptorium como tambores gigantes. O som, longe de assustar, parecia marcar compasso solene para a tarefa de reescrever a memória. Foi nesse instante que Dom Rafael atravessou o salão, trazendo pergaminhos secos, e anunciou em voz serena um exercício comunitário. Cada visitante deveria compor um salmo contemporâneo, traduzindo em poesia o que o silêncio lhes revelava. A proposta fez eco no coração de Lucas como um chamado inevitável. O abade entregou pequenos rolos de papel artesanal, pena e tinteiro, lembrando-os de que as palavras registradas naquela hora seriam guardadas nos arquivos do mosteiro como testemunho para gerações futuras. A responsabilidade soou grandiosa, mas também libertadora. Lucas percebeu que, assim como restaurava o manuscrito medieval, também receberia a chance de escrever algo que resistisse ao tempo. Ele se afastou para um canto iluminado apenas pelas labaredas dançantes e, sentado no chão de pedras frias, repousou o papel sobre os joelhos. Fechou os olhos para ouvir o próprio coração, que batia em compasso com a chuva. Deixou que lembranças se aglomerassem. O cansaço esmagador da madrugada no apartamento, o pão de queijo da lanchonete de estrada, o cheiro de lavanda nos campos, o canto gregoriano ecoando no peito. Cada recordação transformava-se em verso antes mesmo de alcançar o tinteiro. Quando mergulhou a pena na tinta escura, as palavras escorreram com fluidez surpreendente. Quando o peso me dobra, tu me ergues em clarões silenciosos. Na tempestade interna, sopras brisa que não tem nome. Meus cansaços germinam alvoradas que ainda não vi. E se a noite se alonga, fazes de cada trovão um convite à esperança. Escreveu sem medir rima ou métrica. Apenas deixou que o texto jorrasse até preencher toda a folha, concluindo com uma linha que vibrava como promessa. Não haverá relâmpago sem alvorada. Concluído o salmo, Lucas sentiu o coração leve, como se cada frase arrancasse lascas de exaustão ainda grudadas na alma. Na sequência, Frei Pascoal convidou-o a ler em voz alta. Ergueu-se, o pergaminho tremendo levemente entre os dedos, manchados de tinta, e parte dos monges interromperam os trabalhos para ouvi-lo. A leitura ecoou pelas abóbadas do scriptorium. A cada verso, a chuva parecia aquietar-se, como se prestasse atenção. Quando chegou à última linha, um silêncio reverente tomou conta da sala. Silêncio tão denso que permitia ouvir o crepitar isolado da lareira e o gotejar lento no beiral. Dom Rafael aproximou-se, tocou-lhe o ombro e murmurou apenas: Amém. Não houve aplausos, porque ali aplauso seria barulho. Houve sim olhares luminosos que diziam mais que palmas. Logo após,
O abade recolheu todos os salmos recém-compostos, alguns ainda úmidos, e colocou-os sobre uma mesa ao lado do manuscrito medieval que Lucas restaurava. A imagem dos escritos novos junto aos antigos formou na mente do professor uma ponte entre séculos, tradição e novidade unidas pelo fio da experiência humana. Entendeu, com clareza cristalina, que seu esgotamento moderno dialogava com fadigas seculares, que, embora os contextos mudem, a alma humana continua a buscar sentidos nas rachaduras do tempo. Isso lhe trouxe humildade e força, como se participasse de uma corrente invisível onde cada pessoa acrescenta um elo. O aguaceiro cessou, próximo ao entardecer. Para celebrar a purificação trazida pela chuva, os monges sugeriram uma breve procissão até o pátio, levando lamparinas acesas. O chão exalava vapor perfumado, e gotas escorriam pelas folhas das figueiras, refletindo o fogo trêmulo das chamas. Lucas caminhou entre irmãos e visitantes, segurando uma lamparina pequena, e percebeu que a luz bruxuleante projetava sombras gigantescas nos muros de pedra, sombras que dançavam como gigantes gentis. Em silêncio, agradeceu por ter trocado o brilho artificial das telas por aquela claridade viva, tão frágil e ao mesmo tempo tão real. De volta ao interior, os sinos anunciaram a grande completas, oração que encerra o dia. Sentado no banco de madeira, Lucas sentiu o corpo cansado, mas a alma desperta. Na liturgia, ouviu o versículo In pace in ipsum dormiam. Em paz, igualmente dormirei. E entendeu que aquela paz não era a ausência de confusão externa, mas reconciliação com a própria essência. Após o amém final, Dom Rafael convidou todos a permanecer alguns minutos em silêncio absoluto antes de recolher-se. Essa pausa, depois de tantas horas de contemplação, ganhou peso de eternidade. E naquele espaço entre batimentos, Lucas teve consciência de algo fundamental. O cansaço que o levara ali não era inimigo, era mestre. No quarto, antes de apagar a lamparina, abriu o caderno e registrou a síntese do dia. Restaurar um manuscrito antigo é costurar a própria história. Meu salmo é compromisso de não deixar que a correria apague as letras que Deus escreveu em mim. Acrescentou a data, e sem ligar o celular, deitou-se embalado pelo rumor suave da água ainda pingando das calhas. Adormeceu sorrindo, com a sensação de que, nessa jornada, a chuva fora batismo, o manuscrito fora espelho e o salmo semente de algo que floresceria muito além dos muros do mosteiro. O sexto amanhecer no mosteiro surgiu vestido de névoa, um lençol esbranquiçado que se prendia às copas dos pinheiros e tornava tudo, por alguns instantes, indistinto e quase onírico. Lucas despertou antes do toque dos sinos, sentindo o quarto envolto em silêncio espesso. Ao abrir a pequena janela, percebeu que o vale abaixo desaparecera sob o manto de nuvens baixas. Era como se o mundo se houvesse reduzido àquele retângulo de pedra, madeira e respiração. Inspirou o ar frio, que cheirava a musgo e folhas úmidas, e percebeu dentro do peito uma serenidade que jamais experimentara, como se o coração tivesse encontrado o compasso exato de sua própria essência. Decidiu iniciar o dia fora da rotina. Vestiu o moletom, calçou as botas e saiu antes mesmo de acender as lamparinas do corredor. Lá fora, a grama brilhava com gotas de orvalho e o chão de terra macia absorvia cada passo sem eco. Lucas seguiu o contorno da muralha até alcançar um caramanchão coberto de madressilvas, lugar que ainda não explorara. Sentou-se num banco de pedra úmido e fechou os olhos para ouvir. Primeiro, o rumor quase inaudível da fonte no pátio distante. Depois, um coachar breve vindo do brejo. Por fim, o sofrimento de uma porta que se fechava ao longe, rangendo. Todos os sons, antes detalhes irrelevantes numa vida urbana, tornavam-se agora mensagens particulares, como se a criação inteira se ocupasse em revelar nuances da presença divina. Quando o sino da oração de prima ecoou, Lucas rumou para a capela. O interior já estava iluminado por velas altas
e os monges perfilavam-se, capuzes abaixados, numa linha de sombras humanas. O canto gregoriano ergueu-se, ressoando entre as paredes de pedra e abraçando a penumbra. Lucas percebeu que, a cada nota, a névoa lá fora perdia densidade, como se a música soprasse sobre ela, dissolvendo-a. Sentiu-se parte de um mecanismo delicado em que a voz humana podia alterar a própria atmosfera. Não entendeu o latim, mas, dentro de si, algo traduziu. Respira comigo, traz a luz para dentro. Após a oração, o cronograma previa trabalho manual. Desta vez, Frei Augusto, o antigo engenheiro transformado em cozinheiro, convidou Lucas a ajudá-lo na cozinha. Ao entrar, o professor foi recebido pelo vapor aromático que subia de um caldeirão onde fervia caldo de legumes. O monge apontou para uma mesa cheia de salsão, cenouras, batatas doces e alho poró. Hoje temperaremos o silêncio com ervas, disse, entregando-lhe uma faca alvejada pelo uso. Lucas começou a picar os ingredientes atento ao ritmo da lâmina e ao som macio dos vegetais cedendo. A cada corte, as mãos lembravam-se de lições passadas. No primeiro dia, semear. No segundo, podar. Agora, cortar para alimentar. Era como se a natureza, em cada estação da horta, oferecesse um verbo pedagógico. Entre um punhado de salsa e outro, Frei Augusto começou a falar, sem tirar os olhos da tábua. Contou que deixara os escritórios de concreto armado depois de 3 décadas para buscar uma engenharia de sabores, porque descobrira que projetar prédios podia ser útil, mas projetar refeições era cuidar de templos de pele e osso. A história tocou Lucas, lembrou-lhe os colegas exaustos que sonhavam com mudanças radicais, mas temiam despencar no vazio. O monge continuou. Cada vez que o mundo ruía sobre mim, Deus me oferecia um utensílio simples, uma colher de pau, uma panela. Lucas viu ali um mapa. As transições não se fazem em saltos cegos, mas em passos que trocam o material da construção, de concreto para caldo, de quadro negro para terra fértil. Enquanto o caldo fervia, os dois conversaram sobre vocação. Lucas confidenciou que a paixão por lecionar ainda ardia. Porém, a maquinaria escolar transformava-se, por vezes, em engrenagem capaz de moer essências. Frei Augusto respondeu que, quando o ofício perde música, é preciso mudar o instrumento ou afinar a melodia. Talvez você não troque de profissão, disse, mas aprenda a dar aulas em outro tom. Essa frase penetrou fundo. Lucas imaginou-se de volta à sala, não como repetidor de conteúdos, mas como jardineiro de palavras. Alguém que cultiva silêncio entre as frases para deixar germinar perguntas. O sino para a hora tércia ecoou, convidando-os à oração breve. Deixaram a panela em fogo brando e atravessaram o claustro em silêncio. A névoa dispersara-se, revelando o céu de um azul translúcido que contrastava com as paredes cinzentas. Na capela, recitaram salmos que falavam de força encontrada nas manhãs. Ao retornar à cozinha, o caldo estava pronto, cheiro de conforto. Frei Augusto provou, fechou os olhos em aprovação e disse: "O sabor certo sempre nasce quando o tempo é obedecido." Lucas sorriu. Tudo parecia voltar à mesma lição. Depois do almoço comunitário, houve tempo livre para lectio. Ele caminhou até a pequena biblioteca anexa ao scriptorium e retirou um livro de capa azul marinho. Cartas de um místico moderno. Instalou-se num nicho junto à janela e leu passagens em que o autor descrevia caminhadas noturnas pelas ruas desertas da cidade, ouvindo a voz de Deus no murmúrio dos postes de luz. As palavras ressoavam fundo, confirmavam que o mosteiro não era destino, mas ensaio para escutar na selva urbana. Tomou notas no caderno, sublinhando a frase: "Quem aprende o alfabeto do silêncio traduz o mundo inteiro." À tarde, irmão, Ângelo convidou-o para a via sacra, na trilha que serpenteava o bosque. O ar renovado carregava fragrância de pinho e terra seca.
Cada estação tinha pequenas esculturas de cerâmica representando passos da paixão. Mas, para Lucas, cada imagem refletia capítulos de sua própria história. O peso da cruz, como o peso do cansaço. A queda como o esgotamento na madrugada. O consolo de Verônica como a visita de Dona Elvira. O Gólgota como a sala de aula onde tantas vezes se sentira crucificado por metas inalcançáveis. Quando chegaram ao cume, a cruz simples de madeira destacava-se contra o horizonte limpo. O silêncio ali era absoluto, apenas interrompido pelo bater de asas de um falcão que planava distante. Lucas ajoelhou-se, apoiando as mãos sobre pedras quentes pelo sol, e entoou em voz baixa o salmo que havia escrito. As palavras dispersaram-se no vento, e ele sentiu como se devolvesse à natureza o presente recebido. Tirou o caderno do bolso e anotou: "O Senhor avisa em cansaços estranhos, porque sabe que ruídos familiares já não ecoam." E concluiu: "Responderei com pausas." O retorno foi lento, cada passo uma meditação. No fim da trilha, encontraram Frei Tomás colhendo lavanda numa cesta de vime. O monge entregou um maço perfumado a Lucas, dizendo: "Para lembrar que o perfume surge quando a haste é friccionada." O professor agarrou o ramo e sentiu o óleo aromático impregnar as mãos. Metáfora viva de que a fricção da vida libera a essência. À noite, durante a lectio divina em grupo, Dom Rafael leu um trecho de Isaías sobre renovação de forças. Depois, convidou quem quisesse a partilhar descobertas do dia. Lucas levantou-se e contou sobre o caldo, a via sacra, a lavanda. Falou, principalmente, do entendimento de que seu cansaço era um mestre disfarçado, não um inimigo a ser combatido. Ao terminar, olhou ao redor e viu cabeças inclinadas em quieta concordância. O abade concluiu: "Quando reconhecemos o mestre, iniciamos a lição." Antes de recolher-se, Lucas dirigiu-se ao caramanchão, agora iluminado pela lua fina. Desatou o fio que prendia a carta selada e acrescentou uma pós-data: "Hoje entendi que meus alunos precisam mais do meu silêncio do que das minhas respostas." Guardou a carta novamente, prometendo-se relê-la na cidade. Depois, voltou ao quarto, respirou fundo e apagou a lamparina. O sono chegou rápido, mas não antes de ele perceber o coração pulsando em ritmo de oração. Lento, constante, pleno. Chegou o 12º dia de retiro como quem abre uma porta luminosa. O céu madrugou em tons de coral, e o canto dos eubiões sabiás ocupou cada fresta do mosteiro. Lucas acordou com a previsão tácita de despedida, não um adeus imediato, mas o prenúncio de que o círculo se fechava. O corpo, antes oprimido por cansaço viscoso, agora despertava com energia serena. Os gestos fluíam sem pressa nem rigidez, como se as articulações houvessem reaprendido o compasso natural. Logo após prima, Dom Rafael reuniu os visitantes no claustro para anunciar a celebração dos talentos, uma tradição anterior, a sua própria chegada. Na penúltima noite, cada retiro partilhava aquilo que podia oferecer ao mundo: música, poesia, artesanato, silêncio criativo. O anúncio reverberou entusiasmo contido. Alguns retirantes trocaram sorrisos tímidos, outros desviaram o olhar, já imaginando o palco improvisado. Lucas sentiu o coração acelerar, lembrando-se da canção que compusera em silêncio, acordes rascunhados no violão e versos que aguardavam estreia. Mas antes da partilha, o dia reservava uma última lição de serviço. Frei Tomás convocou Lucas e 2 outros visitantes para auxiliar na colheita de mel. Dirigiram-se aos apiários, estruturas simples de madeira dispostas numa clareira, onde o sol filtrava-se em lâminas douradas. As abelhas, voando em arcos delicados, pareciam pequenos milagres de disciplina coletiva. Vestido com macacão claro e máscara protetora, Lucas aproximou-se das caixas de criação. Frei Tomás explicou o ritual: espanar suavemente a fumaça, remover o quadro repleto de favos, raspar o mel com cuidado para não ferir as larvas,
A operação exigia paciência e respeito. Qualquer gesto brusco significaria pânico na colmeia. Enquanto trabalhavam, o zumbido constante formava um bordão musical. E Lucas sentiu-se parte daquele coro invisível. O mel escorrendo vagarosamente para o balde metálico tinha cor âmbar translúcida, refletindo o sol da manhã como um líquido precioso. Frei Tomás encheu um pequeno frasco, lacrou com cera e entregou a Lucas. Este é o doce do esforço coletivo, disse, para lembrar que a doçura nasce do encontro de muitas pequenas asas. O professor, tocado pelo simbolismo, guardou o frasco no bolso interno do casaco, como quem reserva uma chama para acender noites futuras. Após o almoço, pão rústico, queijo fresco, folhas verdes colhidas ao amanhecer, Dom Rafael concedeu a tarde livre para que cada um preparasse seu número para a celebração. Lucas recolheu-se à varanda sombreada que dava vista ao vale. Afinou o violão com cuidado, substituiu uma corda gasta e repassou a melodia recém-composta. Progressão, simples em tom maior, tempo andante, intenção de embalar corações. Os versos escritos no caderno falavam do cansaço que floresce, da voz que se revela no intervalo, do passo lento que alcança horizontes longos. Ele cantou baixinho, ajustando sílabas à métrica, até que a canção ganhou corpo próprio. Já não era rascunho, era criatura viva. No fim da tarde, o mosteiro adquiriu ar festivo, embora a sobriedade beneditina limitasse exageros. No pátio central, monges e visitantes dispuseram bancos de madeira em semicírculo e penduraram lanternas de papel artesanal, pintadas com símbolos de cada ofício. Uma folha de parreira, uma pena de ganso, um martelo de carpinteiro. Quando o primeiro sino da completas tocou, todos se reuniram sob o clarão das lanternas, formando um mosaico de rostos serenos. Dom Rafael abriu a celebração com breve oração de gratidão e, sorrindo, convidou o primeiro participante, uma senhora de cabelos brancos que declamou haicais escritos durante o retiro, cada poema como um relâmpago de percepção. Lua na janela, silêncio ferve em mim, noite sorri. Chegou a vez de Lucas. Subiu ao pequeno tablado improvisado, 2 tábuas apoiadas em tijolos, segurando o violão junto ao peito. O coração batia forte, mas não por medo. Era a alegria antecipada de partilha. Sentou-se, ajustou o microfone singelo, um modelo antigo ligado a pequeno amplificador, e olhando a todos, explicou em poucas palavras. Esta canção nasceu das horas vazias que, na verdade, estavam cheias de Deus. Fez uma pausa, inspirou e deslizou os dedos sobre as cordas, fazendo soar o acorde inicial, quente e limpo. A melodia espalhou-se, e ele começou a cantar. A voz de Lucas, suave, encontrou eco nas paredes de pedra, multiplicando-se. Alguns monges fecharam os olhos, absorvendo. Quando o último acorde se extinguiu, o silêncio pairou denso, seguido de palmas controladas, não explosivas, mas insistentes, emocionadas. Frei Tomás ergueu o frasco de mel em saudação e Lucas, tocado, fez breve reverência. Dom Rafael aproximou-se e disse baixinho: ousaste transformar exaustão em hino, isso é liturgia da vida. A celebração prosseguiu com outros talentos. Uma jovem designer desenhou em tempo real uma mandala em giz, representando os 7 momentos litúrgicos. Um médico recitou um texto humorístico sobre consultas e paciência. 2 irmãs adolescentes interpretaram em flautas doces um coral renascentista. Cada apresentação era ponte entre biografias diversas, unidas pela experiência comum de silenciar para escutar. Lucas assistia a tudo com o frasco de mel entre as mãos, sentindo-o aquecer à luz das lanternas, como se contivesse pequeno sol. Após o último número, Dom Rafael convidou todos para um círculo no centro do pátio. Seguraram as lanternas, acesas e, em uníssono, entoaram o Ubi Caritas. Onde houver amor, aí está Deus. As vozes entrelaçadas subiram ao céu limpo, e Lucas, cantando, sentiu lágrimas quentes escorrerem sem tristeza.
Eram expressão de plenitude. Naquele instante teve certeza de que, embora o retiro terminasse, carregaria aquela melodia como bússola interna. Mais tarde, na hospedaria, os visitantes se reuniram em torno de uma mesa comprida, onde foram servidos chá de hortelã e fatias de pão cobertas com o mel recém-colhido. Riam baixinho, trocavam contatos, prometiam orações mútuas. Lucas contou a história da visita de Dona Elvira com biscoitos, e todos se comoveram com a simplicidade do gesto. Ele percebeu que narrar a própria jornada em voz alta consolidava o aprendizado, como se cada palavra fosse prego fixando madeira. Antes de se recolher, Lucas andou sozinho pelo claustro iluminado pelo luar. A pedra fria sob os pés contrastava com o calor no peito. Cada passo produzia eco suave, lembrando-lhe que estava vivo em múltiplas camadas. Parou diante da fonte, observou o reflexo distorcido da lua na água agitada e sussurrou: "Obrigado por teres gritado no meu cansaço." Depois, ergueu o frasco de mel à altura dos olhos, deixando o luar atravessá-lo. O líquido brilhou, disseminando reflexos dourados. Guardou-o, convicto de que, quando a rotina urbana tentasse endurecer o coração, bastaria abrir o vidro, provar uma gota e recordar as abelhas dançando no ar perfumado. Ao deitar-se, Lucas encontrou sobre a mesa um envelope simples. Dentro, um bilhete de Dom Rafael, escrito com caligrafia inclinada. "Que teu salmo continue sendo escrito nos corredores das escolas e nos becos da cidade. O verdadeiro mosteiro viaja no coração dos que ouvem." Ele sorriu, dobrou o bilhete e colocou-o entre as páginas do caderno. Apagou a lamparina, mas a escuridão do quarto era menos espessa que a luz que o habitava. Dormiu escutando, ao longe, o canto de um rouxinol, sinal de que mesmo na noite há vozes prontas a despertar quem sabe ouvir. O último amanhecer trouxe o aroma inequívoco de partida. Lenha recém-acendida na cozinha, malas sendo fechadas com o zumbido suave dos zíperes, passos cautelosos nos corredores de madeira. O sino de laudes ecoou como sempre, mas Lucas percebeu nele um timbre diferente, talvez por saber que não ouviria seu repicar na manhã seguinte. Vestiu-se devagar, passando os dedos pela textura áspera do casaco, como se quisesse memorizar cada fibra, e desceu para a capela. O canto gregoriano elevou-se outra vez, mas agora soava como bênção de envio. Notas que empurravam suavemente para fora dos muros, como vento que incentiva a semente a viajar. Depois da oração, Dom Rafael reuniu todos no refeitório para a refeição de despedida. A mesa ostentava pães trançados, queijo de cabra fresco, compota de figo feita na véspera. O abade agradeceu pela liturgia invisível que cada visitante celebrara em silêncio e lembrou-os de um princípio beneditino. Ora et labora continua fora daqui, em cada rua, em cada tarefa. Entregou a cada um pequeno cartão com a regra escrita em síntese: "Escuta com o coração, e teu cansaço falará de Deus." Quando Lucas recebeu o seu, sentiu a folha de papel pesar mais que muitos livros didáticos. Era um lembrete portátil, capaz de caber no bolso do jaleco escolar. As despedidas sucederam-se no pátio. Abraços demorados, promessas de cartas, trocas de e-mails rabiscados às pressas. Frei Augusto deslizou um saquinho de pano nas mãos de Lucas. Dentro, uma mistura de ervas desidratadas para caldo. "Quando a correria bater, cozinhe lento", aconselhou, piscando um olho. Já Frei Tomás colocou sobre seu ombro um galho de alecrim, símbolo de memória perene. Irmão Ângelo, com sua serenidade habitual, apenas traçou o sinal da cruz em sua testa, deixando o polegar cheirar levemente a óleo perfumado. Uma Kombi branca esperava junto ao portão. Lucas acomodou a mochila, o violão e o frasco de mel no assento ao lado, e antes de subir, voltou-se para contemplar o mosteiro inteiro emoldurado pela serra. Pedras antigas, telhados cobertos de líquen, janelas ainda orvalhadas. Fechou os olhos e respirou fundo, gravando aquela imagem no coração.
Ao reabri-los, percebeu algo curioso. Sentia-se simultaneamente leve, como quem abandona peso, e robusto, como o tronco que engrossa após chuva. Sorriu, acenou e entrou no veículo. A descida pela estrada serpenteante revelou paisagens agora íntimas. A clareira das abelhas, o campo de lavanda, o riacho reluzente. Lucas abria o vidro e deixava o vento frio bagunçar os cabelos, enquanto o sol escalava o céu em passos largos. Ao longe, montanhas recuavam como sentinelas satisfeitas. Com a missão cumprida, já na rodoviária simples do vilarejo, embarcou no ônibus interestadual rumo à capital, trazendo consigo não apenas objetos, mas um compasso interno novo. As horas de viagem transcorreram num estado de vigília tranquila. Leu trechos das Cartas de um Místico Moderno, cochilou abraçado ao violão. Releu o salmo manuscrito, provou uma gota do mel, doce que fez a memória tilintar como sino. Quando finalmente os prédios altos anunciaram a chegada à cidade, a sinfonia urbana, buzinas, alto-falantes, motores, não o agrediu. Reconheceu nela outra forma de canto, menos afinado talvez, mas ainda expressão de vidas em movimento. Tomou um táxi para casa, reparando que a mente não se acelerava como antes. Os cenários passavam pela janela sem arranhar o silêncio recém-aprendido. Ao entrar no apartamento, foi recepcionado pelo cheiro familiar de livros, mas sem o peso sufocante que carregava na noite da crise. Abriu as janelas, deixou a luz da tarde lavar as paredes e colocou num canto o ramo de alecrim, o frasco de mel e o cartão da regra, um pequeno altar da jornada. A primeira ação concreta foi pegar o celular, agora não inimigo, mas ferramenta, e gravar um vídeo de poucos minutos para o canal Escuta do Incomum. Com voz serena, contou aos seguidores, ainda modestos, que voltara de um retiro e que nas próximas semanas compartilharia práticas simples para transformar cansaço em oração cotidiana. 3 minutos de silêncio antes das tarefas. Cozinhar lentamente uma vez por semana. Caminhar ouvindo os sons da rua como se fossem salmos urbanos. Sugeriu que quem assistisse deixasse nos comentários a cor do silêncio que cada um sentia naquele momento. Azul, verde, âmbar. Convite diferente que despertou curiosidade instantânea. No dia seguinte foi à escola. Chegou cedo, antes mesmo da equipe de limpeza, e percorreu os corredores vazios, ouvindo o eco dos próprios passos como se fosse o canto gregoriano da nova rotina. Na sala dos professores, prendeu no mural o cartão da regra beneditina sob o título manuscrito Pausa não é luxo, é ponte. Durante a primeira aula, surpreendeu os alunos ao pedir que guardassem cadernos por 5 minutos para ouvir o som da própria respiração e da chuva fina. Lá fora, parte da turma achou estranho, mas logo o ambiente tornou-se ancoradouro de calma. Em seguida, introduziu o conteúdo de literatura comparando textos clássicos a sementes que precisam de tempo no solo da mente. A receptividade foi tão grande que, ao final do período, vários estudantes procuraram-no para perguntar quando haveria outra pílula de silêncio. As mudanças não pararam ali. Lucas reservou as noites de quarta-feira para cozinhar o caldo com as ervas de Frei Augusto, enquanto refletia sobre as aulas. Às quintas, visitava a horta comunitária do bairro, onde ensinou voluntários a podar alecrim e conversar com abelhas sem medo. Nas manhãs de domingo, caminhava até uma praça arborizada e tocava a canção do retiro para passantes que, curiosos, sentavam-se nos bancos ao redor. Gravava trechos dessas experiências e subia ao canal. Em poucas semanas, o número de inscritos cresceu exponencialmente e os comentários exibiam histórias tocantes. Gente que, inspirada, criara minuto de névoa antes do trabalho. Pais que trocavam videogame barulhento por noite do caldo lento, em família. Certa noite, ao revisar o analytics do canal, agora com vários milhares de visualizações, Lucas sorriu ao perceber que o pico de engajamento sempre acontecia nos vídeos onde pedia interações inusitadas.
Diga qual perfume lembra seu descanso, ou descreva o barulho mais bonito que ouviu hoje. Confirmava-se o que aprendera. Convites criativos geram diálogo genuíno. Pegou então o caderno e escreveu nova lista de ideias. Plantar silenciosamente uma muda e filmar. Desafio de caminhar sem fones por uma semana. Cronicar. O som de uma rua ao amanhecer. Um mês depois da volta, encontrou Dona Elvira, a vizinha dos biscoitos, no elevador. Ela comentou que assistira ao vídeo do alecrim e agora colheria suas próprias ervas no parapeito da janela. Ofereceu-lhe um pote de bolachas de mel. Lucas recebeu emocionado. Era o sabor do mosteiro voltando em círculo perfeito. Ao entrar, em casa, abriu o frasco de mel colhido por Frei Tomás. Mergulhou uma bolacha e provou. Doce e robusto, com leve ardor de flor campestre. Fechou os olhos e, por um instante, estava novamente debaixo da clareira perfumada, ouvindo o zumbido das abelhas. Se você chegou até aqui, permita-me um abraço virtual e um convite especial. Inscreva-se agora no canal para continuarmos, construindo juntos essa comunidade que transforma cansaço em caminho de luz. Compartilhe nos comentários suas histórias. Como o silêncio já falou com você? Que gestos simples te devolveram fôlego? E conte o que mais te tocou neste roteiro. Aqui cada relato é mel que adoça a jornada coletiva. Vamos lado a lado ouvir o incomum e espalhar sementes de calma pelo mundo.